Ponte de Wattstone no Enem. Olá, sou o professor Gerson e para você que vai prestar o Enem agora em 2025, eu vou resolver as 15 questões de física do Enem 2024. Venha comigo nessa jornada. Vou resolver a questão 116 do Enem 2024 da prova verde de física. Vamos então à questão. Diz o seguinte: uma caixa decorativa utiliza duas pequenas lâmpadas, L1 e L2. As especificações estão aí, né? Desculpa aí. A primeira tem 6 volts, então 9 watts. E a segunda tem 12 volts e 18 watts. Ligadas em série a uma bateria de tensão VQR. Um fio resistivo QR de 48 centímetros está ligado em paralelo à bateria. 5 pontos de A a E dividem o fio QR em 6 segmentos de comprimentos iguais. Está mostrando o circuito aí, né? O circuito mostra então as duas lâmpadas L1 e L2 em série. Mostra então o fio QR em paralelo com as suas subdivisões indo até E. Tá bom? Então fala embaixo aí de 48 centímetros, que é o total que ele tem aí. Continuando. O circuito também tem um amperímetro com 2 terminais. Um dos terminais P está ligado ao fio entre as lâmpadas. O outro terminal S está livre e será ligado ao fio QR. Dependendo do ponto em que esse terminal livre for conectado, ocorrerá a mudança na tensão a qual as lâmpadas são submetidas. Os demais fios do circuito têm resistências elétricas expressíveis. Então, a figura ilustra então. Então, eu tenho aí um amperímetro, que é o Azinho aí, né? Que representa o amperímetro. Ele está ligado em P e o S vai ser ligado num dos pontos de A a E. É isso que nós queremos achar, então, esse ponto aí para resolver o problema. Que ele vai pedir agora. Em qual desses pontos o amperímetro deve ser conectado para que as lâmpadas acendam exatamente segundo as especificações de tensão e potência elétricas fornecidas? Ele não quer que haja alteração nas especificações dadas na lâmpada. Bom, tá ok o circuito aí? Eu já adiantei um pouquinho aqui. Primeiro, né? Nós vamos ver que se trata de uma ponta de Wattstone. Eu escrevi aqui porque esse nome é meio chato de escrever, né? É uma ponta de Wattstone. Bom, as especificações da lâmpada 1, ele deu então a voltagem, né? A tensão 6 volts, potência 9 watts. A 2, 12 e 18. Eu preciso calcular, então, a resistência elétrica, porque é um circuito de resistência elétrica. Embaixo ele deu o resistor. E eu preciso calcular a corrente, porque ele fala que eu devo manter as especificações aqui das duas lâmpadas. Vamos calcular primeiro, então, a resistência. Eu tenho que a potência é U ao quadrado sobre R. Essa é uma das expressões da potência. Calculando para 1, eu tenho P1, 9. U ao quadrado, 6 ao quadrado, né? Sobre R. Portanto, eu tenho R1. Eu tenho que o R1 vale 36 sobre 9. Isso me dá 4 ohms. Então, eu tenho aqui 4 ohms. Tá bom? Fazendo para o P2, eu tenho potência 18. U ao quadrado, né? Sobre R2. Aqui eu tenho. Aqui é uma seta, né? R2, eu vou abrir só, eu não vou fazer a conta. 12 vezes 12 sobre 18, né? Dá para simplificar por 6, dá 3, dá 2, 12, dá 4, isso me dá 8 ohms, tá bem? Então nem sempre é interessante fazer a conta. Lembre-se que vocês têm sempre que ganhar tempo no Enem, tá bom? Nesse caso eu não abri, né? Eu fui simplificando depois. Aqui eu simplifiquei para dar o 3, tá bom? Então deu 8 ohms, tá bom? Bom, vou calcular a corrente elétrica agora. Não preciso mais disso.
Eu poderia usar URI, mas eu vou usar a potência, tá bom? PUI. É outra expressão, então, famosa aí da potência, que é U vezes I, tá bom? PUI. Eu poderia usar também URI, que é a primeira lei de Ohm, né? Cuidado quando vocês vão calcular, procure sempre usar o que foi dado no problema. Então, veja, a potência foi dada e o U foi dado, tá bem? Se eu usar o URI, eu vou usar um dado que eu calculei. Se eu errei aqui, eu erro o outro também. Tá bom? Aqui é teste, você acaba achando, mas quando você tem problemas de letra A, B e C para resolver, por exemplo, se eu erro aqui o cálculo e depois eu utilizo esse cálculo para calcular o item B, por exemplo, eu erro o B também. Tá bom? Então, cuidado, né? Procure sempre utilizar aquilo que foi dado. No caso, a potência foi dada e o U foi dado. Então, é mais seguro para eu calcular, tá bom? O P1, então, é 9. U é 6 vezes I. Bom, 9 por 6, o I 1 por 1 aqui, vale 1,5 ampere. Tá bom? O 2, o P vale 18. O 12. (18 por 12) também deu 1,5. Tá bom? Vou passar os valores para cá. E... tá ok? Então, eu tenho os valores aí. Aqui que vem, então, o segredo. Vou fazer esquematicamente aqui. Eu tenho aqui, então, um resistor. E aqui embaixo, né, eu tenho aqui o ponto P. Eu tenho o R1, que é o 4. Eu tenho o R2, que é o 8. Eu tenho o meu amperímetro. E eu vou ligar aqui embaixo, né? Então, uma dica, né? Como isso aqui é maior, eu vou ter que ir um pouquinho do outro lado aqui, né? Tá bom? Para poder resolver. Aqui é o seguinte, quando eu ligo aqui, eu vou interferir no sistema. Eu tenho corrente passando. Então, vem, por exemplo, a corrente elétrica vem para cá e ela vai subdividir. Mas, como as correntes são iguais, isso significa que a corrente aqui, a corrente no ampere é 0. Tá? Ok? Por quê? Vem aqui 1,5 e apesar de ter um amperímetro, ele continua com 1,5. Então quer dizer que não tem corrente aqui. E é isso que caracteriza a ponte de Wheatstone, né? Tá bem? Tá? Então eu vou chamar aqui, na sequência, então, R3. Aqui, R4. Caracteriza, então, uma ponte de Wheatstone. Tá bom? É isso que caracteriza. Por quê? Porque a corrente aqui é nula. Se não fosse nula, iria calcular de outra forma. É isso que caracteriza, então, a minha ponte. Bom, como aqui é uma questão de múltipla escolha, e aqui eu tenho 4 e 8, então eu daria proporcional aqui, né? Proporcional, então, seria 2 segmentos aqui e 4 segmentos aqui para poder compensar. Eu já saberia, então, a alternativa aí. Tá bom? Que seria o ponto B, alternativa B. Mas vamos fazer a conta, tá bom? Bom, o que eu tenho aqui da ponta, então? Eu tenho que, cruzado, né? Eu tenho que R1 vezes R4 é igual R2 vezes R3. Essa é a expressão da ponte, né? Tá bom? Essa é a expressão da ponte. R1 eu tenho, o R1 vale 4. O R2 eu tenho, vale 8. Simplificando aqui, eu tenho que o R4 vale 2R3. Tá bom? Ou seja, o R4 é o dobro do R3, tá bem? Então, esse pedaço aqui, quando eu pego o fio, né? Tá ok? Eu tenho, então, que esse pedaço aqui é 2 vezes, né? Aqui eu tenho 2 vezes e aqui eu tenho 1 vez a resistência, tá bem? E para achar a proporção, então, seria o ponto B, né? Porque daí eu tenho AB, 2 pedaços, depois eu tenho C, D, E e o pedaço final, 4, tá bom? Então, a proporção 2 para 4. Olhando dessa forma, é a alternativa
B. O ponto B, então, é onde eu devo ligar aqui o meu amperímetro para poder ter essa proporção aqui, tá bom? Então, espero ter ajudado aí com esse exercício. Até o próximo exercício, então.